Foi aí então que a burguesia começou a Revolução Francesa. De que maneira? Ela começou a formar, né, junto com as outras pessoas, um ideal revolucionário inspirado no iluminismo para ir contra o chefe de Estado. E como eles eram pertencentes ao maior classe, né, ao maior número de pessoas, essa ideia conseguiu atingir a maioria da população. O rei, por sua vez, começou a pensar no seguinte: opa, eu não posso deixar perder o controle. Então eu vou pegar aí 2, 3 pessoas da burguesia e vou formar o que a gente chama de tribuno da plebe. O que é o tribuno da plebe? Essas 2 ou 3 pessoas vão começar a participar das decisões políticas, dos tribunais que somente os nobres participavam. Então o rei estava dando um direito a essas pessoas de participar desse tribunal. Até aí, ótimo. Nossa, professora, muito bem. A Revolução Francesa está conseguindo atingir o seu objetivo. Só que parem para pensar. Nós tínhamos um tribuno da plebe, no qual a maioria eram nobres. Quando o rei dava uma ordem e existia uma votação, quem ganharia? Os nobres, que eram a maior parte. Então, por exemplo, se o rei editasse lá uma lei dizendo que o terceiro estado ia pagar ainda mais impostos, os 3 que eram da plebe iam votar contra. Todas as nobrezas iam votar aqui a favor. Então, eles continuariam perdendo. Então, esse tribunal da plebe foi uma tentativa do rei controlar, né, essa situação e manter a sociedade achando que ela estava tendo os direitos. Só que a plebe vai começar a perceber isso. O terceiro estado, junto com a burguesia, vão começar a perceber isso e vão começar a aumentar os períodos de revolta. Eles vão tomar o que a gente chama de queda da Bastilha. Inclusive, a gente também assistiu isso no filme. A Bastilha, ela era um presídio que estavam as pessoas que iam contra as ordens do governo, as pessoas que cometiam alguma infração ao governo, porque nessa época, gente, a gente não podia ter opinião diferente do rei. O rei era quem mandava e todos obrigatoriamente tinham que segui-los. Outra coisa, a religião oficial do Estado é a religião católica. Você não poderia propagar nenhum outro tipo de religião. Então, a Bastilha eram os presídios dessa época. Esses presídios eram afastados e estavam lá aprisionados as pessoas que ofereciam algum perigo ao Estado, ao rei. Os burgueses começam a se organizar para tomar a Bastilha, ou seja, libertar aquelas pessoas anistiadas, libertar aquelas pessoas que estavam ali por ter ideais contra o governo. Então, eles tomam a Bastilha e a partir desse início, dessa tomada da Bastilha, a gente tem de fato o início da Revolução Francesa, que é o início do povo retomando o poder para si. E eles começam a reivindicar, inclusive, essa participação no Tribunal da Plebe. Eu não quero mais ter 3 representantes. Por que os nobres têm vários representantes e a gente não? Então, vamos retomar isso aí. E eles começam a fazer a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lembrando que a gente falou na aula que existiu uma mulher na França que fez a Declaração dos Direitos das Mulheres. Só que ela não foi ouvida, essa declaração não foi à frente, porque a mulher, nesse período, ela possuía um papel, né, de ficar no lar, né, um papel de casa, de só ser mãe, esposa, ela não podia participar politicamente. Então, esse direito da mulher foi excluído, mas existiu esse documento, tá? Então, foi feita a Declaração do Direito dos Homens e dos Cidadãos. Essa Declaração do Direito dos Homens e dos Cidadãos vai impor como que a sociedade quer ser tratada, vai impor os ideais da Revolução Francesa. Esses ideais seriam, primeiro, separação igreja-estado. A partir desse momento, eu não quero que haja uma religião oficial do Estado. Eu não quero que o rei esteja ligado à igreja e dando as ordens para a igreja. Eu quero que haja essa separação, que o Estado seja laico, ou seja, que cada um possa propagar a sua
própria religião sem ter que dar satisfação ao rei. Eu quero que esse poder real acabe, que a monarquia absolutista deixe de governar e que a gente instaure um novo método de governo, um governo que seja baseado para todos, numa igualdade, numa liberdade administrativa, numa liberdade econômica, um governo baseado no todo, numa república e não num sistema de monarquia. Eles começam a querer, na verdade, que haja uma monarquia constitucional. Ou seja, como que é essa monarquia constitucional? Eu tenho um rei governando, porém, esse rei segue ordem de outros segmentos. Esse rei recebe ordens de outro segmento. E esse rei dá essa ordem para outros segmentos. É como se a gente dividisse o poder. O rei vai formular uma ordem. Essa ordem vai passar por vários setores aqui, vários setores jurídicos, para que essa ordem seja promulgada ou para que essa lei seja promulgada, tá? Então, além disso, o rei ele vai ser o poder executivo, ou seja, ele vai mandar executar as ordens, e a assembleia, que são os políticos, tá? Políticos da nobreza e alguns da plebe, eleitos pelo rei, eles vão estar exercendo o poder legislativo e judiciário. Então, o poder executivo fica com o rei, o restante, o legislativo e o judiciário. Além disso, continua-se um sistema de votação para eleger, né, esses políticos e só poderiam votar a partir da renda, ou seja, só poderiam participar de decisões políticas as pessoas que possuíam renda, dinheiro. Então a gente pode perceber que, apesar dos ideais lá da Revolução Francesa, a gente ainda continua com um sistema de desigualdade, já que quem pode votar são só as camadas detentoras de dinheiro.